Com a chegada de Alexandre Matos e o alinhamento nas ideias do Vasco da Gama para 2024, os primeiros alvos começam a aparecer no mercado. E não à toa, a imprensa espanhola, nesta tarde de quarta-feira, confirmou o interesse do Gigante da Colina por Felipe Coutinho. E não apenas pelo meio-campo, cria das categorias de base do Gigante da Colina, quanto também pelo volante Alan e também o outro volante Souza. Três nomes que a imprensa lá da Espanha fez questão de cravar, que hoje são alvos do Gigante da Colina. Claro, a gente vai trazer essa matéria toda a vocês do Jornal do Esporte, falar também sobre mais uma imprensa, dessa vez a imprensa chilena, que dá praticamente como certo o alvo também do Vasco da Gama, atacante que hoje pertence à Universidade Católica do Chile, Alexander Aravena. E falando de mais um nome, não podemos esquecer o volante Tomás Rincón, volante venezuelano que hoje ainda tem contrato com o Santos até o final de 2024, porém que não vai permanecer no clube paulista. Nesse momento, informações que temos a trazer a vocês é que também é um alvo do Vasco da Gama, como também do Bahia, os dois clubes brasileiros que hoje olham com carinho para a contratação de Tomás Rincón para a próxima temporada. A gente, é claro, vai trazer todas essas informações a vocês, falar sobre Tomás Rincón, falar sobre Alexandre Matos e, é claro, o seu primeiro dia de trabalho oficial hoje como diretor executivo do Vasco da Gama, falar sobre a renovação contratual de Ramon Dias. Temos muitas informações importantes a trazer aqui a vocês neste Fala Gigante e, é claro, você como torcedor vascaíno não poderá perder. Mas olha, Vascão, antes de começar o vídeo, antes de deixar aí, todos vocês muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E olha, Vascão, é o seguinte, você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora aqui embaixo e já se inscreva no canal do Gigante. Nós estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia, com muitas informações, muitas novidades, muitas até exclusivas, principalmente durante esse período de janela de transferências, que nós sempre damos aqui no nosso canal, né? Então, é claro, se você está à procura aí de um canal que fale de Vasco da Gama, de um canal que tenha um conteúdo sério, de um canal que deixe vocês sempre muito bem informados, porém com verdades e não mentiras, se inscreva no nosso canal. Sei que durante esse período de janela de transferência é sempre muito difícil, né? Você assistir um canal e conseguir acreditar no conteúdo que ele produz, mas pode ficar tranquilo, pode ter a certeza que aqui a gente sempre trabalha com muita verdade, muita ética, muita seriedade, um trabalho que tem o compromisso de levar a informação a você que está aí do outro lado. Então, se inscreva, além disso também deixa aí o seu like, o seu joinha, o seu gostei, como você preferir chamar, para ajudar a divulgação e o crescimento aqui do nosso conteúdo. Tranquilo, rapaziada? Então, vambora, né? Vambora sem muita enrolação, falar logo de Vasco da Gama, torcedor, porque foi de fato, um início já de quarta-feira muito movimentado e a expectativa é que seja uma quarta-feira muito agitada até o final do dia, pois hoje, oficialmente, é o primeiro dia de Alexandre Matos como diretor executivo. Ele chegou ao Rio de Janeiro ontem pela parte da manhã. Ontem foi o dia no qual ele conheceu as dependências do CT Moacir Barbosa, conheceu o escritório da SAF que fica hoje alocado na Barra da Tijuca, teve esse primeiro contato com todo o corpo de funcionários que ele estará trabalhando nesse próximo ano de 2024 e 2025. Mas hoje, oficialmente, dia 13 de dezembro de 2023, é o dia no qual Alexandre Matos estará sentado à cadeira, com o telefone na mão e fazendo os primeiros contatos visando a temporada do ano que vem do Gigante da Colina e essa grande reformulação que o Vasco estará passando dentro das 4 linhas. E olha, Vascaíno, essa chegada de Alexandre Matos não será fundamental apenas para a reformulação do Vasco quanto ao elenco, ou seja, a chegada de reforços, a saída de jogadores. A chegada de Alexandre Matos hoje foi uma peça fundamental de um quebra-cabeça que se trata da renovação contratual de Ramon Dias. Era a peça que faltava para que Ramon Dias tivesse o desejo de permanecer no Vasco da Gama. A permanência hoje do técnico argentino e de toda a sua comissão, é claro, teve como papel fundamental nela a chegada de Alexandre Matos no Gigante da Colina. A gente ontem trouxe a vocês, hoje, pela parte da manhã, um vídeo no Acorda Vascão do Emiliano Dias, uma entrevista a um canal lá da Argentina, falando sobre o Vasco da Gama. Ele fala que está muito acomodado no Rio de Janeiro, está tranquilo no Rio de Janeiro, está
se sentindo bem na cidade carioca. Ele fala que tem tudo para ficar em 2024 e ele até fala do Alexandre Matos sobre essa novidade, né, dentro do departamento de futebol do Vasco. Ele confirma que o Alexandre Matos é um dos top 3 diretores executivos do futebol brasileiro, é o diretor executivo de Atlético, de Palmeiras, um diretor executivo que todos os clubes brasileiros queriam. Então vocês veem, através daquele vídeo que eu trouxe a vocês, se você não deu uma olhada, corre na Corda Vascão, a importância, o peso de Alexandre Matos para esse projeto que o Vasco da Gama estará liderando, né, com toda certeza no futebol brasileiro, esse grande projeto de reformulação para a próxima temporada. E a chegada de Matos foi um gatilho, sim, para a renovação contratual de Ramon Dias e toda a sua comissão técnica. A informação que temos é que Ramon queria ter uma clareza do que seria o 2024 do Vasco. Quais seriam, né, as pretensões do Vasco da Gama para 2024. Principalmente a garantia de que o Vasco iria se reforçar forte fora das 4 linhas para buscar grandes coisas no ano que vem. Nesse momento, o Vasco já dá como certa a ampliação contratual do Ramon, é importante trazer aqui a vocês. Ramon Dias renovará o seu contrato até 2025, o contrato dele com o Vasco já ia até o ano que vem, 2024, agora o contrato vai até 2025, haverá um reajuste salarial e ainda bônus por metas alcançadas durante esse contrato. Então Ramon Dias estará de fato saindo por cima, né, nessa renovação contratual, com moral, após uma permanência na Série A do Campeonato Brasileiro e principalmente, torcedor vascaíno, com a moral de ter o dedo para apontar e trazer reforços no mercado do futebol brasileiro e internacional. E esse dedo forte se dá sim por Alexandre Matos. E como a gente está fazendo aqui com vocês todos os dias, todos os vídeos, estamos fazendo questão de trazer ainda mais, elucidar ainda mais a você vascaíno, quem é o novo diretor executivo do Vasco? Pois você pode ter ouvido muito falar de Alexandre Matos, mas não ter um grande conhecimento do profissional. Então, dessa vez, eu quero mostrar mais um vídeo dele. Um vídeo em um podcast, uma entrevista do Alexandre Matos no programa Benjamin Mucho, que é um programa lá do Benjamin Bach. E o Alexandre Matos explica como foi a venda de Roger Guedes do Palmeiras para o futebol chinês. Roger Guedes pertencia ao Palmeiras, não estava bem no clube paulista, foi emprestado ao Atlético Mineiro e do Atlético ele também não estava indo bem. O Roger Guedes já estava praticamente fechado por ele mesmo para o Bahia, o Atlético não o queria mais. E o Alexandre Matos, de um jogador tirado do Palmeiras, de um jogador não bem visto no Atlético Mineiro, conseguiu fazer com que esse atleta viesse a ser vendido por 50 milhões de reais. Se liga só nessas palavras de Matos, falando sobre mais um desses negócios absurdos que o Matos consegue fazer no mercado do futebol brasileiro. E também, mas ali tive que tirar ele foi depois no final do ano, então vamos emprestar ele, porque ele é um ativo importante. E aí apareceram alguns clubes, e aí na estratégia, né, a gente colocou ele no Atlético Mineiro, o Sérgio Sete Câmara queria muito, alguns outros clubes também, e aí a gente colocou lá com a condição que se aparecesse alguma coisa a gente ia vender, como. E aí no Atlético o início dele foi ruim. Eu lembro um dia que o empresário dele me ligou que acertou para ele ir pro Bahia, e ele queria ir pro Bahia, 2, 3 meses depois no Atlético Mineiro. E aí eu liguei pro Sérgio Sete Câmara, que eles falaram, então pode ir pro Bahia. Eu falei, você, onde é que você vai arrumar jogador? Recupera o cara, meu amigo. E aí o Fábio Santos, que é amigo dele, tá no Corinthians, falou, vamos deixar esse moleque aqui, botou ele debaixo do braço, ele começou a jogar, jogou pra cacete, jogou muito. Começou o brasileiro fazendo gol. Um dia, os chineses queriam o Dudu, ligaram lá no Palmeiras, o seu Li, que é o que faz 90% das operações na China, queria o Dudu, me ligou para falar do Dudu. Eu falei, o Dudu não sai ali, mas eu tenho a solução, Roger Guedes. Quem é esse? Roger Guedes, eu vou te mandar aí. Mandei os vídeos dele, tinha um jogo Fluminense, Atlético Mineiro, Independência. Roger Guedes fez 3 gols, foi 5-2 o jogo. E eu falei, vê o cara jogando. Ele viu, falei, diabo louro, chineses vão ficar com o olho aberto, assim, ó. Falei isso pra ele lá na academia de futebol. E aí ele mandou pros caras, os caras gostaram. Quanto? 10 milhões de euros. Não, muito. Você não queria o Dudu? Dudu ia ser... Falaram em 10? Não, menino. Manda os caras ver o cara jogando. E assim foi. Aí fomos conversando. Vendemos ele por 9,5. Deu desconto ainda. De 500 mil euros. 9,5. Então, torcedor vascaíno, como vocês viram aí, né? Diferente do que a gente costuma trazer nos últimos vídeos, que foi um Matos que compra no mercado, o Matos que vende também tem qualidade para vender muito bem o seu peixe, né?
Conseguiu vender muito bem Roger Guedes, um jogador aí que estava desvalorizado à época, e conseguiu vender por mais de 50 milhões de reais. Isso lá em 2018, 2019. Quem dirá agora em 2023, onde, é claro, né, a moeda já vale muito mais do que alguns anos atrás. E falando em saídas, o Alexandre Matos vai ter que lidar com isso no Vasco esse ano. Muito provavelmente alguns ativos do Gigante da Colina serão vendidos. Caso aí de Gabriel Peck, caso de Lucas Figueiredo, caso de Lucas Piton. São nomes que, se não forem vendidos, com toda certeza o Vasco receberá em sua mesa propostas. E já recebeu. Informação que temos a trazer aqui a vocês nesta tarde de quarta-feira. Aí que o lateral esquerdo, Lucas Piton, titular absoluto do Vasco durante esta temporada de 2023, recebeu 2 sondagens de clubes do futebol europeu. Até o momento, nada sobre proposta ainda foi feito. Nenhuma proposta ainda foi apresentada. Porém, o staff, o empresário do jogador, já se reuniu com uma das equipes na última segunda-feira, anteontem, para tratar exatamente sobre essa oferta que veio do futebol europeu. Certo é, Lucas Piton hoje é um jogador muito visado pela Europa, é um jogador que, de fato, interessa ao futebol europeu, e o Vasco terá que tratar com cuidado essa promessa. Um jogador muito jovem, um jogador que se destacou muito, um jogador que Ramon Dias conta para o elenco em 2024, e o Vasco de Alexandre Matos terá que costurar um acordo muito forte com o Piton, ou uma venda muito boa, ou um acordo para sua permanência visando um campeonato brasileiro forte, a conquista de títulos, disputa, né, por grandes coisas, que é o objetivo do Vasco já no ano que vem. E agora falando sobre chegadas, porque temos sim informação a trazer a vocês. Primeira informação, uma que a gente trouxe pela parte da manhã, que é sobre Tomás Rincón, o venezuelano, né, volante venezuelano, um jogador com passagem por vários gigantes do futebol europeu, Genoa, Juventus, Torino, Sampdoria, Hamburgo da Alemanha, 16 jogos pelo Santos nesse Campeonato Brasileiro, 2 gols marcados, uma assistência, 131 jogos pela seleção do seu país, um ídolo, né, da seleção da Venezuela. Um jogador que hoje tem contrato com o Santos até o final do ano que vem. Porém, qual é a situação? O Rincón é um baita de um jogador, é um jogador de nome. E jogadores de nome, como o Rincón, como o Soteldo, como o Jean Lucas, não gostam de jogar uma Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é a grande realidade. E não vão jogar a Série B. O Santos já entende isso, até porque o Santos hoje passa por uma baita de uma crise financeira. O Santos não vai ter dinheiro, muito provavelmente não vai conseguir fechar as suas contas em 2024, já não fechou em 2023. O Santos hoje deve 13º, não pagou o último salário, está todo ruim mesmo financeiramente. E para 2024 vai ter que fazer uma reformulação, até porque os atletas que tem recebem muito alto. O Rincón não deve receber menos do que R$700 mil por mês. Muito alto para um padrão de Série B do Campeonato Brasileiro. A folha do Santos estava entre as 10 maiores do futebol brasileiro. Salvo engano, era a 6ª maior do Brasil. Olha isso. Você acha que o Santos vai conseguir levar a 6ª folha do Brasil para a Série B? Com um orçamento menor? Com receitas menores? É claro que não. Então o Santos vai ter que se desfazer de vários jogadores. E um desses atletas é o Rincón. Até porque o Rincón já vem recebendo olhares de outros clubes aqui do Brasil e de fora. Importante trazer a vocês. Não apenas do Brasil, como também de fora. E a informação que temos a trazer aqui a vocês, né, neste Fala Gigante, é que 2 clubes do futebol brasileiro já fizeram sondagens pelo Rincón, Vasco e Bahia. Os 2 clubes estão sim interessados, ainda não evoluiu-se para uma proposta, essa é a informação que temos a trazer a vocês, porém Bahia e Santos se interessam pela contratação do jogador. É ficar de olho, é ficar ligado, é isso que temos a trazer a vocês. O Vasco carece muito de um primeiro volante e o Rincón é exatamente esse jogador. Esse venezuelano, pegador, brigador, chegar junto. É um jogador que interessa sim ao Vasco de Ramon Dias e cabe, né, o Alexandre Matos entrar aí agora nessa jogada para disputar a contratação do Rincón junto ao Bahia. Um nome que me interessa muito, me agrada muito. Hoje tivemos essa informação que veio, né, através do portal IG, e para dar a fonte original, a informação que trouxe pela parte da manhã foi o Ricardinho Marques, um baita jornalista. O Ricardinho é um setorista, inclusive, do Santos Futebol Clube, um jornalista da TNT Sport, um dos melhores jornalistas hoje que temos no nosso futebol brasileiro mesmo, né, um jornalista esportivo. E trouxe informação com seriedade que o Vasco demonstrou interesse na contratação de Tomás Rincón. É um bom nome, gosto muito sim desse venezuelano para ser esse primeiro volante, esse cão de guarda do Gigante da Colina. Ontem a gente trouxe a informação também sobre o chileno, no caso Alexander Aravena, um jogador ponta, né, salvo engano um ponta esquerda, exatamente um pontinho esquerda, jogador jovem de 21 anos de idade, que vai ter o seu contrato encerrando agora, no final do ano de 2023, ou seja, estará livre para assinar qualquer clube, busca um novo clube para a próxima temporada.
E a informação que tivemos é que esse nome estava lá na lista. O Matos preparou uma lista. O Alexandre Matos, no Atlético Paranaense, preparou lá uma lista de reforços para 2024. Aí o que aconteceu? O Matos saiu do Atlético, mas a lista ficou com ele. E dentre essa lista de nomes que o Alexandre Matos gostaria de levar para o Atlético em 2024, estava o Alexander Aravena. Nesse momento, como o Alexandre Matos está no Vasco, a expectativa é que muitos nomes permaneçam, né, para o Matos iniciar as negociações. E ontem a gente trouxe a informação sobre esse atacante chileno. A informação que temos a trazer hoje é que a imprensa chilena já repercute exatamente essa situação de Alexander Aravena. A informação que a imprensa chilena trouxe hoje, na manhã desta quarta-feira, é de que o Vasco da Gama estaria fortemente interessado na contratação do chileno. Inclusive, né, a Movidas Futebol, que é uma grande empresa não, né? Mas uma grande marca, um grande portal chileno de transferências durante essa fase que temos durante o futebol, que é a janela de transferências, ela trouxe as seguintes palavras: Alexander Aravena muito cerca de ser jogador de Vasco da Gama de Brasil. Ou seja, Alexander Aravena muito perto de ser um jogador do Vasco da Gama do Brasil, que, sinceramente, eu não acredito ser verdade, não. Estou repassando a informação a vocês que vem lá do Chile, mas a expectativa é que sim, o Matos vá nesse negócio, porque, volto a repetir, é um nome que estava na lista de reforços para o Atlético Paranaense, e a expectativa é grande sim, que Alexandre Matos vá com tudo acerca da, pelo menos, negociação por esse atleta que está livre no mercado. É um ativo, é um jogador de seleção chilena, é um atleta que marcou muitos gols nessa temporada com a camisa da Universidade Católica. Para vocês terem noção, né? São 34 jogos, 14 gols marcados e 5 assistências. É um jogador de destaque, é um jogador que está livre. Não vai custar absolutamente nada aos cofres do Vasco da Gama. Então vai caber agora passar pelo crivo de Don Ramon Anjo Dias para começar as tratativas. Para finalizar aqui o vídeo, falar sobre a informação que tivemos sobre os nossos 3 crias, né? Os 3 crias da base do Gigante da Colina, que é Coutinho, Souza e Alan. Hoje, pela parte da manhã, a imprensa espanhola trouxe essa informação de que sim, o Vasco estaria tendo interesse em repatriar esses 3 atletas. Porém, fez um enfoque maior ao Coutinho, pois automaticamente o Coutinho já passou pela Espanha, vestiu a camisa do Barcelona. Informações da imprensa espanhola é que o retorno ao clube, ou seja, o retorno de Coutinho ao Vasco, foi revelado e a operação, né, de retorno ainda estaria em fase embrionária. Além disso, o próprio Jornal Sport confirma que o jogador ainda não se manifestou sobre o desejo de chegar ao Vasco da Gama. Está aparecendo aí na imagem a vocês a capa do jornal, onde diz: Vasco da Gama pensa em Felipe Coutinho, em espanhol, e prossegue: o nome do ex-jogador do Barça é cada vez mais ouvido nos círculos do clube carioca onde treinou como jogador de futebol. Coutinho joga pelo Al Rayo do Catar desde setembro, emprestado pelo Aston Villa até dia 30 de junho. Esse jornal ele explica toda a fase de tratativas do Al Rayo com o Aston Villa. Hoje é um atleta que pertence sim ao clube inglês. O Aston Villa pagou no ano passado 20 milhões de euros pela contratação de Felipe Coutinho. Isso dá algo mais ou menos 120 a 110 milhões de reais, um valor muito alto mesmo, que o Aston Villa pagou ao próprio Barcelona. Ele tem contrato com o Aston Villa até 2026, mas não é um nome bem visto no clube inglês. Essa é a grande realidade, muito difícil ele permanecer na Inglaterra até mesmo na próxima temporada. Com o término do empréstimo no mundo árabe, a expectativa é que o Coutinho venha a ser novamente emprestado para um outro clube. O Coutinho é um jogador jovem, de 31 anos de idade, um jogador que não vem bem, de fato, infelizmente, né? Lá no Al Rayo, aliás, vem até bem, em 7 jogos são 4 gols e 1 assistência, porém, quando eu falo que não vem bem, é que está excluído do futebol mundial, né? A gente sabe da qualidade, sabe do talento de Felipe Coutinho, sabe que ele poderia entregar muito mais em uma outra vitrine do futebol, mas nesse momento se encontra na Liga do Catar. Tem 68 jogos pela seleção brasileira, jogador de Barcelona, de Bayern de Munique, de Liverpool, um dos grandes destaques do futebol mundial neste século, e que infelizmente está aí no final de sua carreira, né? Está indo para o final de sua carreira e pode servir como uma nova fase o seu retorno ao Vasco da Gama. E é sobre isso, né, que o Vasco realmente tentará trazer novamente Coutinho ao Gigante da Colina. É sim o interesse, não podemos negar isso. O Vasco tem interesse na contratação de Felipe Coutinho, mas tem esse grande impasse que é o Aston Villa. O Aston Villa pagou 20 milhões de euros no Coutinho na última janela de transferências e não vai liberar o Coutinho de graça ao Vasco da Gama. O Vasco terá que pagar algo, e aí depende do Gigante da Colina entender o que pode pagar pela contratação do Coutinho. Eu acho que o Coutinho, adiantando aqui a vocês,
é um desses jogadores que o Vasco teria que fazer um esforço sim para trazer. A volta de Coutinho ao Vasco seria uma resposta ao mercado do futebol brasileiro do tipo, o Vasco voltou. Pagar alto por um Felipe Coutinho seria uma resposta dessas de, olha, a gente vai brigar por coisas grandes. Olha, o nosso cria, que foi destaque em Barcelona e em Liverpool, está de volta para casa. Essa seria a grande resposta, mas é esperar de fato. Tudo ainda está numa fase muito embrionária, mas há um interesse sim, né, pela contratação do Coutinho, assim como há interesse na contratação do Alan, do Souza, mas dentre esses nomes, é claro, já que o Souza treina no CT e já que o Alan tem um contrato com o seu clube, o árabe, o Al-Wahda, até o meio do ano que vem, o que mais é difícil de se negociar nesse momento é o Coutinho. Mas vamos esperar. Dentre esses três, deixa aí a sua opinião. Qual nome você mais gostaria? Coloque aí embaixo. Gente, fica por aqui. Esse foi o Fala Gigante, apenas o segundo vídeo, né, desta quarta-feira. Voltaremos, é claro, na parte da noite com Boa Noite Gigante e contaremos muito com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem e, como sempre falamos, saudações vascaínas.